Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar início a uma atividade de correção das questões aplicadas ao concurso para procurador da Câmara Municipal de Aparecida, prova realizada neste ano e organizada e aplicada pela banca VUNESP. No total de 50 questões, foram 5 questões de direito financeiro, abordando diversos assuntos, ok? Vamos lá, então. Vou minimizar aqui a minha imagem. Ok? Vamos ao conteúdo. Aqui um breve currículo, ok? Vamos às questões. Questão 34. Para o fim de atender ao disposto na Constituição Federal, a Lei Complementar 101 impõe limites, né? Então, estamos tratando de limites aos entes da Federação para que a despesa total com o pessoal não exceda a receita corrente líquida nos percentuais que especifica. No que concerne aos municípios, bom, então estamos tratando de limites de despesa com o pessoal, ok? Esse é o tema, um dos temas mais caros à Lei Complementar 101, uma das razões que motivou a sua criação. Bom, no que concerne aos municípios, letra A, o limite é de 60%, isso aqui está correto, ok? De fato, é o limite de 60% da receita corrente líquida, esse é o nosso parâmetro. E a verificação do cumprimento desse limite será realizada a cada 3 meses. O equívoco dessa alternativa está aqui, ok? Não são 3 meses, mas sim 4 meses, de acordo com o artigo 22 da LC 101, ok? Vou falar que a análise é cada quadrimestre. Alternativa incorreta. Letra B. O denominado limite prudencial será alcançado quando a despesa total com o pessoal atingir 57% da receita corrente líquida. Bom, essa alternativa está certa. Por quê? Né? Na verdade, não há 57% da receita corrente líquida na lei complementar. Porém, nós teríamos que fazer uma regrinha de 3 aqui. Se 60%, né, é igual, se o limite, né, seria o 100%, seria 60%, aliás, aqui não é, seria o percentual, ok? O limite prudencial é o chamado 95%. 95% do quê? Do 60%. Enquanto é isso? Exatamente os 57%. Tudo bem? Então, é 57% do quê? 57% da receita corrente líquida, que representa os 95%, que é o chamado limite prudencial. Tudo bem? Embora seja um pouquinho difícil de entender, envolve até matemática, mas é isso, tá? O 60% é o limite, é o 100. Achar o limite prudencial é os 95. 95, para achar o percentual desses 95, né, os 95% do limite, tem que fazer a regrinha de 3 e dá 57. Por isso, a alternativa correta é a letra B, ok? Letra C, o ato de concessão de progressão funcional do servidor público que preencher os requisitos legais será assim considerado ilegal caso a despesa decorrente de tal ato supere o limite prudencial. Essa alternativa está errada por uma questão de jurisprudência, ok? Jurisprudência do STJ, que diz que a progressão funcional do servidor é um direito subjetivo previsto em lei. Consequentemente, ele não pode ceder face à legislação da Lei Complementar 101. Portanto, cabe sim a progressão funcional, ainda que tenha superado o limite prudencial. Tudo bem?
Esse aqui é um recurso repetitivo do STJ, quem quiser dar uma olhadinha, tá? O tema 1075 vai dizer exatamente isso. Trata-se, portanto, de uma exceção a essa proibição, tudo bem? Vamos para a alternativa D. Caso a despesa total com o pessoal do poder ou do órgão ultrapasse o limite de 60%, o percentual excedente deverá ser eliminado totalmente no quadrimestre seguinte. Está errado. Onde está errado, pessoal? Aqui, não é no quadrimestre seguinte. Na verdade, nos 2 próximos quadrimestres. Ok? Onde está isso? Artigo 23 da Lei Complementar 101. Sendo que pelo menos 1/3 do que passou tem que ser no primeiro quadrimestre seguinte. Aí os 2/3 restantes pode ser no segundo. A ideia é não, eventualmente, até não prejudicar o próprio serviço público, né? Então, isso é feito de forma paulatina. E, por fim, letra E, na repartição do limite global autorizado, 54% não poderá exceder a despesa total com pessoal do Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, se houver, e 6% para o Poder Executivo. Os limites específicos se encontram no artigo 20 da Lei Complementar. Tudo bem? Essa é a lei que nós estamos tratando. E ali diz o contrário. Na verdade, para o Poder Executivo, são os 54%, e para o Poder Legislativo, são 6%, aí já incluído os valores relativos ao Tribunal de Contas do município. Atualmente, nós só temos 2 TCMs, gente. O de São Paulo, da cidade de São Paulo, do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro. A Constituição de 88, embora não tenha determinada a extinção de ambos, proibiu a criação de novos. Então, portanto, nós sempre só teremos esses 2 aqui, além dos tribunais de contas estaduais e do Tribunal de Contas da União. Vamos para a próxima questão, questão 35. A Constituição Federal, no que se refere aos orçamentos, veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Ok? Ou seja, vai fazer uma alteração nas verbas, nas dotações orçamentárias, sempre por meio de lei, ou no caso, projeto de lei. Por quê? Porque o orçamento é uma lei, consequentemente, como você altera uma lei? Por meio de outra lei, certo? Referida à vedação reflete o princípio, letra A, do equilíbrio orçamentário? Não, pessoal. O equilíbrio orçamentário está relacionado à questão de receitas versus despesas. E uma tem que compensar a outra, ainda, no caso das despesas, que seja por meio de empréstimos, né, de operações de crédito. Tudo bem? Não tem relação. Orçamento bruto também não tem relação. Nesse caso, o princípio do orçamento bruto diz que todos os valores dispostos no orçamento devem estar lá de forma, em seu formato bruto, isto é, sem descontos. Ainda que eles sejam posteriormente repassados a estados, municípios, haja algum desconto, mas no orçamento deve estar de forma bruta, e não, obviamente, na forma líquida. C, da proibição do estorno de verbas. Exatamente, tá? É exatamente isso que esse princípio, que o enunciado quer dizer. Para alterar alguma dotação orçamentária, seja transposição, remanejamento ou transferência, tudo bem? Tem que haver autorização legislativa. Temos exceção? Sim, temos exceção. Exceção prevista no artigo 167, parágrafo 5º,
da Constituição Federal, né? Ali vai dizer que para as hipóteses, né, valores destinados a atividades de ciência, tecnologia e inovação, eles poderão sim ser modificados por meio de ato do poder executivo. Basicamente, embora não fale, nós estamos aqui a falar de um decreto. Basicamente um decreto, ok? Isso é uma exceção. Então, cuidado, em regra, realmente necessita de autorização legislativa, já que o próprio Poder Legislativo autorizou o orçamento daquele modo, de forma originária, para alterá-lo, em regra, tem que ter, sim, autorização legislativa. D, princípio da especificação. Esse princípio tem vários nomes, pode ser especificação, especialidade, determinação. Basicamente, ele vai dizer que os valores têm que estar determinados ou especificados. Isto é, não pode ser um valor global ou mesmo um valor indeterminado, certo? Que aí não teria como realizar efetivo controle, você não soubesse quanto seria destinado à saúde na área, para postos de saúde ou para realização de cirurgias e assim por diante, ok? E, por fim, o princípio da unidade de caixa. O que quer dizer esse princípio da unidade de caixa? Ou, nós também vamos encontrá-lo como tesouraria. É a ideia de que cada ente deve ter uma conta única. Aí é conta única do Tesouro, federal, estadual, distrital ou municipal. Qual é o fundamento desse princípio, pessoal? Justamente ter um controle melhor sobre os recursos que se encontram sob o poder do Tesouro Municipal, por exemplo. Imagina um município grande que tenha mais de 100, 150, 200 contas. Ora, como ter controle sobre tudo isso? Tá certo? Então, correto, letra C. Questão 36. Vou beber um pouquinho de água aqui. Assinale a alternativa que está em consonância com as disposições da Lei Complementar 101 acerca das operações de crédito. Vamos lá. É um tema bastante importante e eu julgo até um pouco mais difícil, efetivamente. Primeira coisa, o que é uma operação de crédito? Gente, operação de crédito é empréstimo. Empréstimos de ente público junto, né, melhor, a organizações ou instituições financeiras. Só públicas? Não, públicas ou privadas. Ok? Vamos lá, letra A. As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constatado do orçamento, não integrarão a dívida pública consolidada. Nós sabemos que existem duas espécies de dívida pública, a consolidada e a flutuante. Tá? Dívida pública, em regra, o prazo, justamente, é maior que 12 meses, embora existam exceções, ok? E flutuante é aquelas que costumam ser o prazo para pagamento, né, para quitação, seja menor que 12 meses. Está errada essa alternativa porque ela viola não, ela contraria previsão expressa no artigo 29, parágrafo 3º da Lei Complementar 101, a qual vai dizer justamente que também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado no orçamento. Tá? Essa é a questão. Ainda que você poderia falar, mas isso aqui, né, menor que 12 meses, seria flutuante. Se constou no orçamento, estamos falando, aliás, ela tem que sim constar e integrar a dívida pública consolidada. Tudo bem? Letra B. O cumprimento dos limites e condições relativas à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive as empresas por ele controladas,
direto ou indiretamente, serão verificados pelo Ministério da Fazenda. Essa alternativa está correta, pois é reflexo direto do artigo 32 da Lei Complementar 101. Tudo bem? Então, nós achamos já a alternativa. Ok? Então, as condições e a verificação de cumprimento de limites fica a cargo do Ministério da Fazenda. Por que isso, gente? Porque não é simples assim. Para fazer uma operação de crédito, primeiro, tem que existir um projeto de lei. Por exemplo, um município vai realizar uma operação de crédito junto a uma instituição financeira. É só o prefeito ir lá e fazer? Não, ele tem que pedir aprovação legislativa. Além disso, o Ministério da Fazenda faz uma análise acerca da viabilidade econômica, tá? E existem previsões legais que condicionam a realização dessa operação de crédito, ok? Então, correta, letra B. C. No caso da calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, tratando-se da União ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de estados e municípios, são vedadas a contratação e o aditamento de operação de crédito enquanto perdurar a situação. Na verdade, é exatamente o oposto, né? Numa situação de calamidade pública, essas vedações deixam de existir. Né? É uma questão de lógica, é só pensar no caso da Covid, né, pela qual nós passamos. Nesse período, para fazer frente às novas demandas que a calamidade pública da Covid nos impôs, foi necessário abrir inúmeros créditos extraordinários e muitas vezes por meio de operações de crédito, certo? Então, por exemplo, o artigo 65, inciso 1, ele vai dizer que nesse período, reconhecida a calamidade pública, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no artigo 23, 31 e 70. E a proibição se encontra no artigo 31 e fica suspenso no período da calamidade pública, certo? Justamente para poder injetar mais dinheiro público na economia face a eventuais novos gastos. Tudo bem? D. Aos entes da federação é vedada a concessão de garantia em operações de crédito externos. Ops, só um minutinho aqui. Por disposição expressa da norma emitida pelo Ministério da Economia. Na verdade, essa alternativa é completamente incorreta porque não é vedada e não é uma determinação do Ministério da Economia, tá? Ou pelo menos não só. A própria legislação, a Lei Complementar 101, no seu artigo 40, permite, sim, a realização de operações de crédito externas. Como assim? Ora, junto um empréstimo da cidade de Curitiba junto ao Banco Mundial, algum banco latino-americano, alguma coisa assim. É possível? É possível, sim, tá? Dê uma olhada ali no artigo 40 e ele vai especificar as condições, né? Tanto os limites, por exemplo, previsto em resoluções do Senado Federal, quanto algumas normas emitidas pelo próprio Ministério da Economia. Mas não é vedada. É condicionada e é limitada, mas não é vedada. Por fim, letra E. As operações de crédito por antecipação de receitas realizada por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico, promovido pelo Poder Executivo, deverão ser liquidadas, ou seja, pagas até o dia 31 de dezembro de cada ano. Nós estamos falando aqui dos AROS, né? Antecipação de receita orçamentária. São aqueles empréstimos realizados ele tem que ser realizado e pago no mesmo ano, ok? Esse é o diferencial. Sua liquidação tem que ocorrer no mesmo, para ser mais técnico, exercício financeiro, ok? A pegadinha aqui, o que torna a alternativa incorreta, é o prazo final, né?
Sejamos honestos, efetivamente uma sacanagem do avaliador mudar o dia, né? Como se isso fizesse diferença no conhecimento. O artigo 38, deixa eu só anotar aqui, quem quiser ver depois, inciso 2, diz que tem que ser pago até o dia 10 de dezembro de cada ano, e não até o dia 31. Tudo bem? Por isso que está errado. Vamos lá para a próxima. Segundo, as disposições constitucionais, no tocante às emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária, é correto afirmar que, bom, estamos tratando escado de emendas individuais impositivas. Logo, artigo 166, só apagar esse A, né, da Constituição Federal. Vamos lá. Poderão alocar recursos aos estados, ao DF, aos municípios, né, pensando aqui no âmbito do governo federal, por meio de transferência especial ou transferência com finalidade definida, sendo que os recursos transferidos passarão a integrar a receita do Estado, do DF e dos municípios, para fins de repartição e cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo. No parágrafo 1º do artigo que eu me referi aqui em cima, ele diz exatamente o oposto, pessoal, que não integrarão. Tais valores não integrarão os cálculos. Por que não, pessoal? Porque isso aqui é um valor, digamos assim, é uma receita sazonal. Um ano vai ter, outro ano não, porque ela é discricionária, depende do parlamentar enviar. Né? Veja, uma emenda individual impositiva. Individual de quem? Do parlamentar. Então, ele envia um ano, aí você, né, integraria para o cálculo de limite com despesa ou fim de repartição. Aí no outro ano não envia, muda o cálculo. Né? Então, por esse caráter sazonal, essa sazonalidade, não integra. Ok? Portanto, não passarão a integrar. Errado. Letra B. Serão aprovados no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto. Até aqui está correto. Cabendo 0,45 às emendas de deputados e 1,55 às de senadores. De fato, são 2% atualmente, é o limite, né? Começou com 0,6, passou para 1,2 e nós estamos em 2% da receita corrente líquida. É um valor muito alto que se encontra nas mãos do Congresso Nacional. E assim também os entes federados, os demais entes federados, estados, DF e municípios, aqueles que criaram essa previsão na lei orgânica ou na Constituição Estadual, poderão fazê-lo. Onde está o erro aqui, pessoal? Aqui, eles inverteram os percentuais. Na verdade, para deputado é 1,55 e para senador é 0,45. É só lembrar que tem muito mais deputados do que senadores. Né? Aí, um valor maior fica para deputados, é mais proporcional, um valor menor para os senadores. Por isso que está errada. Letra C. A execução do montante de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto, destinado a ações e serviços públicos de saúde, inclusive custeio, será computada para fins do estabelecido na Constituição Federal, permitida a destinação para pagamento de pessoal e encargos. Ainda estamos trabalhando com o mesmo artigo, 166, só que agora o parágrafo 10 da CF. Nesse caso, pessoal, qual que é o erro aqui? De fato, metade tem que ser destinada a ações de serviço de saúde, inclusive custeio, será computada para fins estabelecidos na Constituição Federal, lá no artigo 198, acho que fala que tem que ser pelo menos acho que 15% no caso da União,
mas não é permitido, é vedada a destinação para pagamento de pessoal em cargos. Qual que é a ideia, gente? Aqui seja aplicado prioritariamente esse valor em investimentos. Novos hospitais, novos equipamentos, tudo bem? D. Os recursos alocados por meio de transferência especial serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente da celebração de... independentemente da celebração de convênios com instrumento congênere. Tá certo, pessoal? É previsão expressa no artigo 166-A, parágrafo 2º, tá? Isso aqui é o que a gente chama de emenda PIX. Foi uma forma que o legislador federal encontrou de diminuir a burocracia, e de fato diminui a burocracia para o envio de verbas aos demais entes federados. Porém, hoje, pelo menos os estudiosos, os tribunais de contas que lidam mais de perto, eles entendem que houve um retrocesso em relação ao controle dessas verbas, o quanto é repassado, do quanto é destinado, né, o que se faz com essa verba, ok? Inclusive tem um trabalho, um relatório do Tribunal de Contas, agora de São Paulo, 2023, que ele destaca isso, dificuldade de controlar essa verba. Por fim, letra E, os recursos oriundos de transferência com a finalidade definida serão aplicados em programações finalísticas do Poder Executivo do ente beneficiado, devendo pelo menos 75% do montante da transferência com finalidade definida ser aplicado em despesa de capital. Quase aqui está certo, pessoal. O que está errado? Aqui é 70%, tá? Uma outra maldade aqui do avaliador, né? Isso de acordo com o artigo 166-A, parágrafo 5º da Constituição. Ok? 70%. Ou seja, é possível despesas correntes? Sim, mas menor. Ok? Por fim, a última questão. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Vamos lá para fechar. Com base na classificação das despesas públicas estabelecidas pela Lei 4.320/64, que é a Lei Geral do Orçamento, assinale a alternativa em que ambas as despesas são de capital. Então, aqui nós temos algumas hipóteses. Tá? Essa questão é um pouco mais difícil porque ela é quase que uma decoreba mesmo, gente. E para facilitar, o artigo 13, o artigo 12, ele traz o que é despesa de capital e o que é despesa corrente. Mas o artigo 13, ele traz uma lista, e eu vou mostrar para vocês agora. Vocês podem ver aqui, artigo 13 da Lei 4.320, né? E fala que obedecerá ao seguinte esquema, tá? Então, por exemplo, concessão de empréstimo é considerado inversão financeira, que é uma modalidade de despesa de capital. A amortização da dívida pública está dentro da transferência de capital, que também é uma modalidade. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ver o seguinte. Subvenção econômica, que é uma espécie de repasse, verba pública à entidade privada, com fins lucrativos, tá? Essa é a marca, que busca o lucro, é uma despesa corrente, então já está fora. Salário família, se vocês verem aqui, aliás, eu não coloquei aqui, é porque também é classificado como despesa corrente, né? Interessante, juros da dívida pública, né, que é o serviço da dívida pública, isso também é despesa corrente. Por quê? Porque é uma despesa que se renova mensalmente, ou seja, todo mês tem novos juros. Consequentemente, ela tem essa característica de ser corrente. Logo, é assim classificado. Então, aqui também é despesa corrente, né? Concessão de empréstimos, não. É caracterizado como despesa de capital. Ok? Mas
Aqui não cabe. Subvenção econômica, eu já expliquei, é uma despesa corrente, e os juros da dívida pública também. O que nos sobrou é a letra E, tá? Concessão de empréstimos é despesa de capital, porque está na lista aqui do 13, podem observar aqui, tá? E a amortização da dívida pública. Mas eu acabei de falar que a amortização dos juros da dívida pública é despesa corrente, sim, mas aqui é a amortização da dívida pública. Qual a diferença? Que aqui é o valor principal, ok? Por que é despesa de capital? Porque é como se fosse a dívida pública, na verdade, ela não se renova mês a mês, é um valor fixo, né? O que se renova é os juros, são os juros, na verdade. A dívida pública é um valor só, que se você vai pagando, é como se fosse que um patrimônio negativo do Estado, do município, diminuísse. Então, ele diminui. Consequentemente, é uma despesa de capital, já que ela não se renova mês a mês. Ok? Por isso que a correta é a letra E. Aqui estão meus contatos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? E até a próxima. Deixa eu só parar de gravar aqui. Quem precisar, entre em contato comigo. Tudo bem? Um abraço a todos.